foi sem alarde. Nenhuma coletiva de imprensa. Nenhum pronunciamento oficial vindo da Casa Branca. Nenhuma manchete celebrando um triunfo econômico ou vitória política. A decisão se desenrolou discretamente, entre reuniões de diretoria, chamadas de resultados e comunicados internos que não ganharam atenção pública. E quando os primeiros sinais ficaram visíveis, já era tarde demais. 5 das maiores empresas dos Estados Unidos confirmaram o que muitos temiam, mas poucos estavam prontos para encarar. Estão deixando o país. Não por causa de salários altos, nem por falta de tecnologia, mas por causa das tarifas. Uma guerra comercial que prometia fortalecer a economia americana está, na prática, empurrando embora algumas de suas marcas mais emblemáticas. E o preço dessa estratégia é muito mais alto do que os líderes em Washington se atrevem a admitir. Mas antes, curta e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Bom, vamos lá. O primeiro sinal veio de Bentonville, Arkansas, sede do Walmart, o maior varejista dos Estados Unidos e termômetro do consumo americano. Nesta semana, os executivos do Walmart foram diretos. Disseram que as tarifas estavam sufocando suas margens, que não conseguiam mais absorver os custos. E, a partir de junho, o Walmart aumentaria os preços em todas as lojas dos Estados Unidos. Não apenas em eletrônicos ou artigos de luxo, em alimentos, em itens essenciais, em tudo. Mas isso não foi tudo. O Walmart também revelou que estava cortando pedidos de estoque para milhares de produtos, reduzindo volumes, atrasando reabastecimentos, até suspendendo contratos com alguns fornecedores. Por quê? Porque o custo de fazer negócios nos Estados Unidos, com as políticas comerciais atuais, simplesmente ficou alto demais. Como disse um executivo, quase não temos mais margem de manobra. O segundo sinal veio de Detroit. General Motors e Ford, 2 gigantes da indústria americana. Ambas as empresas tomaram uma decisão que surpreendeu os analistas. Retiraram suas projeções financeiras para o ano. Disseram aos investidores que não podiam mais prever o futuro. Por quê? Porque as tarifas transformaram matérias-primas em apostas de roleta. Porque eles não sabiam se os veículos da semana seguinte custariam 10% a mais, ou 50%. A Ford já começou a suspender algumas linhas de produção. A General Motors está reduzindo seus planos de investimento. A Stellantis, controladora da Jeep e da Chrysler, demitiu 370 trabalhadores em Indiana. A declaração foi clara, por causa das tarifas do presidente. O terceiro sinal foi mais estrondoso, mais simbólico, mais cirúrgico. Harley Davidson, a marca envolta em vermelho, branco e azul. A motocicleta que percorreu as rodovias americanas por gerações está indo embora. 3 modelos, Pan America, Sportster S e Nightster, não serão mais produzidos em Wisconsin. Estão sendo transferidos para a Tailândia, para escapar das tarifas, evitar uma taxa de importação de 60% imposta por governos estrangeiros e se qualificar para isenções fiscais que não conseguem nos Estados Unidos. A Harley diz que é apenas uma estratégia de mercado, que se trata de crescimento. Mas trabalhadores em Milwaukee e Menominee Falls chamam isso pelo nome certo: terceirização. Motivada não pelo custo da mão de obra, mas pelo custo das políticas. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. O quarto golpe veio de Peoria, Illinois, das máquinas amarelas que constroem as estradas da América e escavam seus alicerces. A Caterpillar, fabricante de equipamentos pesados, anunciou que está sofrendo um impacto entre 250 e 350 milhões de dólares apenas neste trimestre, por causa das tarifas. E isso é só o começo. O novo CEO foi claro: estamos avaliando ações de mitigação de longo prazo. Em outras palavras, estão considerando retirar parte das operações dos Estados Unidos. Talvez não a empresa inteira, mas o suficiente para sobreviver. Porque neste momento, as tarifas estão tornando mais caro construir um trator nos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar do mundo. E o quinto sinal não é uma máquina, é uma marca. Um símbolo, a Nike. O gigante do setor de calçados informou aos varejistas esta semana que vai aumentar os preços em junho, de 2 a 10 dólares por par, por causa das tarifas. Porque mais da metade dos calçados da Nike é fabricada no Vietnã. E essas importações agora enfrentam tarifas de até 46%.
Então, estão reduzindo promoções, cortando programas de desconto e avisando os clientes. Preparem-se para pagar mais. 5 empresas. 5 setores diferentes. Todas transmitindo a mesma mensagem. As tarifas não estão protegendo os empregos americanos. Estão destruindo-os. E essas são apenas as que se pronunciaram. Outras estão agindo discretamente. A Polaris, fabricante das motos Indian e de veículos off-road, também retirou suas previsões esta semana. O motivo? Não conseguimos mais planejar com confiança, por causa das tarifas. A Target está fechando lojas com desempenho ruim e reduzindo pedidos, porque os consumidores estão apertando os cintos com o aumento dos preços. E as cadeias de suprimento estão se desfazendo. Executivos de várias multinacionais, em conversas reservadas, dizem que estão transferindo mais operações para o México, Vietnã e Tailândia. Não por mão de obra barata, mas por estabilidade política. Porque as tarifas deixaram de ser previsíveis. Agora são armas. E nenhuma empresa quer ser o próximo dano colateral. Isso não é uma fase. Não é uma tática de negociação. É um êxodo. E as consequências não serão medidas apenas em lucros perdidos, serão medidas em demissões, em fábricas fechadas, em linhas de produtos encolhidas, em consumidores americanos pagando mais por menos. Está acontecendo agora. Um fornecedor de uma grande varejista foi direto. Estamos sendo forçados a escolher entre aumentar preços ou sair do mercado americano. Para nós, a resposta é sair. Isso não é um caso isolado. Isso é uma tendência. E mesmo assim, a retórica continua, que as tarifas são sinal de força, que punem trapaceiros estrangeiros, que ajudam o trabalhador americano. Mas a verdade está se revelando em armazéns vazios, em contratos cancelados, em gerentes dizendo às equipes que não haverá turno amanhã, em comunidades vendo empregadores históricos desaparecerem. Mesmo grandes empresas estão reduzindo centros logísticos e rotas de envio que deixaram de fazer sentido sob o novo regime tarifário. Os custos de importação são imprevisíveis. O processamento nas alfândegas desacelerou, e só a incerteza já torna impossível qualquer planejamento de longo prazo. Tarifas não são apenas impostos sobre produtos, elas criam atrito em todas as partes da economia, e o atrito queima. Pergunte aos fornecedores que não conseguem mais manter as margens. Pergunte aos agricultores que não conseguem encontrar mercados para exportar. Pergunte aos caminhoneiros que estão perdendo rotas. Pergunte aos fabricantes que agora competem com rivais estrangeiros livres de tarifas. Todos dirão a mesma coisa: isso não está funcionando. E aqui está algo que poucos em Washington têm coragem de dizer. Algumas dessas empresas talvez nunca voltem. Depois que uma fábrica é transferida, depois que uma cadeia de suprimentos é redirecionada, depois que um investimento estrangeiro é feito, essa decisão raramente é revertida. E mesmo que as tarifas sejam suspensas amanhã, o estrago já está feito. Porque agora, as empresas estão aprendendo que Washington pode mudar as regras da noite para o dia. Que um único anúncio pode custar milhões. Que todo o modelo de negócio pode ser destruído por instabilidade política. E por isso, elas estão se adaptando, indo embora. Não em protesto. Não por desafio, por autodefesa. E se o objetivo era trazer empregos de volta para casa, o resultado é o oposto. Estamos vendo-os partir em tempo real. A parte mais chocante está sendo normalizada. Quando uma empresa do tamanho do Walmart diz que vai aumentar preços e cortar pedidos por causa das tarifas, e o mercado apenas dá de ombros, isso não é resiliência, é resignação. Quando a Harley-Davidson transfere a produção de motos icônicas para o exterior e isso mal vira manchete, isso não é força, é erosão. Quando General Motors, Ford, Polaris, Nike, Target e Caterpillar dizem, na mesma semana, que não conseguem mais planejar o futuro por causa das tarifas, isso não é política, é colapso, e está se espalhando. Mais empresas estão observando tudo isso e, silenciosamente, fazendo planos. Planos que não envolvem novas fábricas nos Estados Unidos, nem contratações em Ohio, nem expansão em Michigan. Planos que significam menos opções nas prateleiras, menos turnos nas linhas de produção, menos empregos em pequenas cidades. Tudo em nome do protecionismo. Mas quem está sendo protegido não são os trabalhadores cujas fábricas estão fechando.
nem os consumidores cujas contas estão aumentando, nem os pequenos negócios que foram pegos no fogo cruzado, nem mesmo o governo, que agora enfrenta processos judiciais, reações internacionais e uma inflação crescente diretamente ligada a essas políticas. A verdade é dura, e é esta: você não pode alcançar a prosperidade por meio de tarifas. Você não pode punir a economia global sem punir a si mesmo. Você não pode esperar lealdade das empresas enquanto transforma suas operações em campos minados políticos. E não pode declarar vitória enquanto suas cadeias de suprimento estão sangrando. 5 grandes empresas nos disseram a verdade esta semana. Estão indo embora. Estão recuando. Estão aumentando preços. Estão apostando em alternativas. E, se nada mudar, não serão as últimas. Bom, por hoje era isso. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.